com esse mundo, na versão a linguagem de hoje, está assim, ó: não vivam como vivem as pessoas desse mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável. Quando a gente abre, lê outra versão, a gente acaba abrindo um pouco um leque, né, de um entendimento maior do que nós estamos lendo. E a palavra conformar, ela significa, entre outros significados no dicionário, tem tornar conforme, ajustar e amoldar. Amoldar é ajustar ao molde. E isso me faz lembrar aos irmãos que têm seus filhos pequenos, nós já passamos por jardim de infância, né, na escola, aquela massinha, né, de brincar, aquilo ali é moldável, é flexível, é moldável. Também, e nós podemos fazer com aquela massinha o que a gente quiser fazer. É só estar nas nossas mãos. A gente pega e faz conforme bem desejamos. E assim também é o estado da água, no estado líquido. Você pega aquela água, coloca naquelas forminhas de gelo, bota no congelador. Se aquela forminha for quadrada, vai sair um gelo quadrado, né? Se você pegar aquelas forminhas bonitinhas, de coração, de estrelinha, vai ser daquele jeito. É molde. É molde. Só que aí a palavra de Deus está dizendo o seguinte: não vos moldeis, não vos conformeis. Conformar, entrar na forma desse mundo. É o que está dizendo a palavra de Deus. É uma exigência para nós nos santificarmos e não nos acostumarmos com isso que está acontecendo aí fora. A palavra que lemos diz para não nos conformarmos com esse mundo, ou seja, não sermos flexíveis em relação a esse mundo. O flexível é todo aquele que curva-se facilmente ao que o mundo oferece. Já viu? Lançou-se uma moda que é porque a pessoa está dentro daquela mesma moda, está junto, né? Mas está na moda. Uma vez minha esposa foi comprar uma roupa, eu sempre cito esse exemplo, é uma saia para ela. E a saia era uma saia que estava até na moda, mas não era do perfil dela, como crente vestia aquela roupa. E ela não gostou e falou com muita educação para a vendedora, falou assim: eu não gostei dessa saia. E ela disse assim: mas está na moda. A minha esposa falou assim: mas eu não vivo conforme a moda. Aleluia. A questão toda é que o mundo lança a moda e a gente muitas vezes absolve isso. Quando na verdade nós temos que olhar, observar e ver se o que está sendo feito lá está em conformidade com a palavra de Deus. O nosso molde é a palavra de Deus, é ela que nos molda, e não o mundo, né? O flexível também é todo aquele que se submete aos desejos mundanos. Também quando as pessoas uma pessoa submete a alguém, ela significa que ela aceita ser escravo desse alguém. Quando muitas vezes a gente fala assim, nós somos sujeitos ao mundo. Espera aí, irmãos. Somos sujeitos ao pecado. Não, sujeito ao pecado não. Somos propensos a pecar. Porque sujeição é escravidão. E da escravidão Deus te libertou. Nós somos propensos, pois estamos nesse mundo, por esse motivo podemos até pecar, mas não somos pecadores mais. Somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, uma pessoa, quando ela submete ao mundo, ela é escrava dele. E por isso o apóstolo Paulo diz: não devemos, como cristãos, viver como vivem os incrédulos. Existem os padrões imorais do mundo e também os padrões morais de Deus. Tem dois padrões: o imoral do mundo e os padrões morais de Deus. Então, a que tipo de molde nós estamos inseridos? Nos padrões imorais do mundo ou nos padrões morais de Deus? Muitas vezes, irmãos, nós vemos que muitas vezes muitos crentes trazem para dentro de igrejas
costumes que não são próprios dos crentes, costumes que vêm de fora e introduzem, muitas vezes traz, e muitas vezes as pessoas não querem ser exortadas, não querem ser conduzidas pelo caminho correto. E muitas vezes fecham a cara, aquela coisa, quando a gente vai corrigir. Estou falando isso, irmãos, porque a gente está acostumado a lidar com o povo, lidar com o público. E não é fácil lidar com pessoas. Cada um tem uma cabeça, e cada cabeça uma sentença, como diz aí. Então, cada um tem uma cabeça, não é fácil. É um mundo, cada cabeça é um mundo diferente, e nós temos que entender. E o mundo está ali fora, só esperando, faz isso. Leva lá para dentro. Antigamente, nós ouvimos muito disso. O diabo quer te tirar da igreja. Não, meu irmão, hoje, ele quer que a pessoa fique dentro da igreja, mas conformado com o mundo, na forma do mundo. Muitas vezes, por que isso, pastor Fábio? Que o diabo hoje não tem interesse mais em tirar da igreja, e sim que vivamos conformados, porque quando vivemos conformados, nós vivemos conforme o mundo. E para que eu vou mexer com alguém, se esse alguém já faz a minha vontade? Para que eu vou tirar alguém de lá de dentro, se ele lá dentro está sendo mais interessante para mim lá dentro? Então nós é que temos que olhar para dentro de nós e dizer o seguinte: eu estou de acordo com os padrões morais de Deus ou vivendo conforme a imoralidade do mundo? Nós temos que analisar. Por esse motivo, quando tomamos a ceia, falamos assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não é eu que tenho que examinar você. Não é você que vai examinar o outro do lado. É você que examina você mesma. É eu que examino a mim mesmo. Nós que temos que olhar. E dentro desse contexto, os padrões do mundo, nós vamos ver lá em Gálatas 5:19, vai dizer quais os padrões morais do mundo. Olha, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já dantes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não adianta a gente tentar ficar passando pano. Não, está tudo tranquilo. Não está tranquilo não. Não herdarão o reino de Deus e ponto. Está escrito na Bíblia. E eu creio que não está escrito na Bíblia. Esses são os padrões imorais do mundo. E aí, pastor, quais são os padrões morais de Deus? Logo a seguir, no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Agora diz assim, contra essas coisas não há lei. Enquanto para o mundo é completamente normal viver uma vida dissoluta, desregrada, longe da vontade de Deus, para o cristão isso é agressivo à alma. Irmãos, não sei se já perceberam, os irmãos já passaram por isso, algo que, por exemplo, eu passei no mercado, e a gente passa no mercado e muitas vezes vem um troco a mais, já percebeu isso? 10 centavos que vem a mais, incomoda ou não incomoda? Incomoda. Espera aí, isso não é vantagem para mim não, isso é prejuízo, isso não é meu, isso não me pertence. Outro dia eu fui passar no mercado, uma época atrás ali, eu morava em outro bairro, e um biscoito que veio não veio na nota. Eu fui lá com a notinha, apresentei, olha só, esse biscoito não passou. E ela falou assim, não, mas olha só, porque se eu mexer com isso aqui, vai atrapalhar meu caixa. Moça, eu só quero que bata esse biscoito e deixe aí, porque isso não é meu, passou na nota, eu já estou comendo em casa, e eu quero devolver ele para o dono. Ela falou assim, mas moço, eu vou te dar o biscoito. Então assim, a senhora é a dona do mercado? A senhora é dona do mercado? Então, eu peguei e bati, pedi para colocar lá. Passou na nota e eu deixei lá o biscoito. Não é meu. Não me pertence. Aí eu quero colocar uma coisa, algo muito interessante. Esse corredor está limpinho.
como a sua casa deve estar limpinha. Um pequeno papel no meio da sala faz diferença ou não? Faz. Muita diferença. Agora, a sala está suja, cheia de papéis. Você jogou um papel a mais, faz diferença? Não. Um papel a mais, um a menos no meio da bagunça não faz diferença nenhuma. Sabe por que incomoda? 10 centavos a mais no troco? Porque o seu coração está limpo. E aonde tem limpeza, um pinguinho de sujeira já faz diferença. Deus te incomoda, leva de volta, devolve o que não é teu, vai lá, resolve. É assim que Deus faz. Louvado seja o nome do Senhor. É porque está limpo. Se incomoda porque está limpo. Agora, como eu vou perceber se não está limpo? Levei o troco a mais, foi tudo bem? Opa, espera aí, calma aí. Está sujo alguma coisa aqui, tem alguma coisa que tem que rever aqui dentro. Eu acho que está sujo, sujou, e foi sujando, eu fui deixando, e não percebi o quanto eu estava tão ruim e tão distante de Deus. Quando na verdade Deus quer que nós nos aproximemos dEle, cheguemos a Ele, e Ele chega até nós também. A vontade de Deus nunca é se distanciar do homem, e sim se aproximar cada vez mais do homem. Nosso lugar, irmãos, por que nós sentimos tudo isso, esse desconforto aqui? Porque o nosso lugar não é aqui. O nosso lugar não é aqui. O nosso lugar é logo ali, no céu. O céu está nos esperando. Por esse motivo, e ficamos incomodados com esse mundo. E esse mundo se incomoda conosco. As trevas não têm comunhão com a luz e há uma guerra. Aonde você pisa, parece que existe uma guerra. Mas é uma guerra. Não parece, não. É. Chegou luz. A luz incomoda. E o nosso lugar não é aqui. Você observa, eu venho para Nova Iguaçu, é um pouco diferente para mim, mas quando você muda de estado, você vai para um outro estado, em São Paulo, ou qualquer outra região, principalmente no Nordeste, você sente a diferença de cultura, de linguajar. Outro dia meu filho, porque ele vê muito desenho, então eu falei, pai, vamos empinar pipa. Eu cresci ouvindo falar, vamos soltar pipa, e não empinar pipa. Então você vê que o linguajar muda de uma região para outra. Ô meu irmão, escuta uma coisa. Se eu sou do Carioca, vou em São Paulo, vou soltar pipa. Mas aqui é empinar pipa, mas eu falo soltar pipa. O que você quer dizer com isso, pastor? Escuta uma coisa. O nosso linguajar é do céu. É de lá que nós pertencemos. Aonde nós estivermos, as pessoas que estão ao nosso redor vão reconhecer que somos servos de Deus, que a palavra que sai da nossa boca ela é santa, que a nossa língua ela é santa, que o nosso comportamento é santo. Louvado seja o nome do Senhor. Escuta isso. Lá fora, na imoralidade desse mundo, a homossexualidade, por exemplo, é um estilo de vida. É um estilo de vida. A sociedade prega isso. Mas para nós, os salvos, conforme a Bíblia diz, isso é abominável aos olhos do Senhor. Mas Deus ama aquele pecador. Deus quer resgatar. Deus quer transformá-lo. Deus ama. E isso, para nós como crentes, nós temos que olhar e olhar com um olhar de misericórdia. Senhor, ajuda essa alma, ajuda essa vida. A pregação que nós devemos ou deveríamos, digo deveríamos porque muitas vezes é mais fácil dizer assim, ó, vinde como estás e permaneça como estás. Mas o que nós deveríamos pregar é, vinde como estás, mas não vos conformem com essa vida que você está vivendo. Você queira ser transformado pelo poder do Espírito Santo. É assim que nós temos que fazer. Trazer a pessoa. Eu cresci na Assembleia de Deus. Cresci dentro da Assembleia de Deus de Madureira, Campo de Cosmos. E as pessoas vinham, e aí ela já era ensinada, olha, não se conforme com isso. Queira a mudança. Deus muda, Deus transforma. E é assim que eu aprendi. Mas a pregação em muitos lugares
vinde como estás e permaneça como estás. Em muitos lugares estão assim, irmãos. É terrível. Mas está assim por aí. Agora, eu pergunto, onde está o evangelho que transforma? Se a pessoa está pregando, vinde como estás e permaneça como estás. Onde está o evangelho que transforma? Se é evangelho, novidade de vida, é boas novas. Cadê o Jesus que liberta? Onde está a novidade de vida que pregamos? Difícil ver isso, mas é a pura verdade. É a pura verdade. Irmãos, nesse lugar, pisou nesse santuário, nesse santo lugar, você nunca mais é a mesma pessoa. A pessoa pode até voltar lá para onde ela está, mas ela nunca mais é a mesma. Aonde Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer de diferente. Eu com 21 anos de idade, ela está aqui. Eu com 21 anos de idade, 20 anos eu comecei a namorar com ela, minha esposa, chamada Cristina. E 20 anos, de 21, eu noivo, faltando um mês para casar. Falei assim, não quero mais casar. Vou sair da igreja. Irmãos, um ano foi o suficiente para eu voltar correndo. Porque a gente não sabe viver lá fora. Você que é acostumado a comer do altar, você que é acostumado a beber da água, da fonte que vem do altar, você não sabe viver lá fora, não sabe. Lá fora você morre. Mas todo mundo vive, todo mundo, não é você, você é diferente. Você é fruto desse altar. Louvado seja o nome do Senhor, você é diferente. Deixa eu contar uma história. Às vezes embriagado, fazendo sabe o que, irmão? Vai para a igreja, aceita Jesus, embriagado. Porque você não sabe viver essa vida lá fora. Um amigo meu, ele tinha um passarinho, vivia na gaiola. E viveu muitos anos na gaiola. Dentro daquela a casinha dele ali, cresceu ali. E aquele passarinho, ele sai. Um dia, ele falou assim, eu vou dar, já está velho esse passarinho. Eu vou dar a esse passarinho a liberdade. Para ele fazer o que ele quiser. Sabe o que o passarinho fez? Ele saiu da gaiola, andou, veio pulando assim, ó, em volta da gaiola e entrou de novo. Ele não voou, ele não foi, ele podia ir embora, mas ele resolveu. Falou assim, aqui eu vou ficar. Eu não sei viver fora daqui. Como quem diz assim, ó, aqui eu sou alimentado. É aqui que eu sou cuidado. Nos dias de frio ele me traz para dentro de casa. Mas ele me deu liberdade. Mas eu quero ficar junto com ele. Quando Deus te liberta, você está livre. Você não sabe viver em outro lugar. Você só sabe viver dentro do altar, da presença de Deus. Nós precisamos cuidar da nossa mente. Não podemos fazer da nossa mente um depósito de lixo. Muitas vezes nós deixamos que a nossa mente seja um depósito de lixo. Contamina o nosso coração. Acabamos ficando apavorados com as coisas que acontecem lá fora, quando na verdade nós temos que estar firmados no que tem as promessas de Deus na nossa vida, na palavra do Senhor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu dia, e tu não sei. Meu irmão, está ali escrito, Salmo 91, mas o mesmo Salmo que diz isso, também diz assim, ó, ele me invocará, e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia. Isso quer dizer, sabe o quê? Que você não está livre de adversidades, mas ele te promete estar com você na angústia. Promete estar com você. Muitas vezes as pessoas estão desesperadas. Pandemia, pastor. Eu estava, sabe como? Numa congregação, dirigindo a congregação, pandemia. Morrendo gente a beça. O filho de um diácono com a Covid lá. E ele me convidou para ir na casa dele e orar. E eu vou fazer o quê? Eu tenho que ir.
Eu vou confiar no Deus que me chamou para essa obra, e até o último dia Ele vai me manter de pé. Não tem como fugir do seu chamado, não tem como fugir. Aleluia. A vontade de Deus não é que façamos sacrifício, mas que sejamos obedientes a Ele. Jó era um homem justo, reto, temente a Deus, se desviava do mal. Se está difícil vencer o mal, porque você se encontra fraco, desvia-se dele. Aí tu olha para Noé. Irmãos, quando a gente vê padrões, pessoas que se espelham, eu ouvi muitos pregadores novos, né? Eu queria ser como Elias, eu queria ser como Eliseu, milagres. Mas ninguém fala assim, eu queria ser como Noé. Mas por que ninguém fala assim, eu queria ser como Noé? Mas Noé curou quem? Noé fez o quê? Sabe o que Noé fez? Obedeceu a Deus. Isso foi suficiente. Obedeceu, obediência. Porque não adianta fazer descer fogo do céu e não obedecer. Não adianta fazer milagres, diz a palavra de Deus. Jesus diz isso. No teu nome eu profetizei, no teu nome eu curei. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Mas a obediência é o caminho. É a obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Nós observamos Noé nessa questão de obedecer a Deus. Noé era um homem justo, reto. Em outras versões está dizendo perfeito em sua geração. E Noé andava com Deus. A palavra perfeito ou perfeição, traduzida para nós aqui, significa perfeição moral. Ele agradou a Deus a tal ponto, com as suas ações, que Deus preservou ele e a sua família da morte. Escuta uma coisa, irmãos, é a obediência que é o segredo. Obedecer. Muitas vezes a gente fala com meu filho não faz isso. Às vezes eu falo, meu pai é, sei lá, o pai é ruim, o pai é enjoado. Mas a gente sabe o que vai acontecer lá na frente. A gente já andou por aquele caminho, já passou por muitos obstáculos e não quer que eles caiam lá. E muitas vezes Deus diz não para nós. E é um não que eu digo muitas vezes, é uma frase que eu digo assim, ó: aprenda a ouvir o não de Deus como bênção para a sua vida. Ouça o não de Deus. Deus fala assim, não importa o que, por quê. Só diga, se Deus falou que não, é não. Eu não sei o porquê, eu não sei o que vai acontecer, mas Ele disse não. E é tão bom quando você entende Deus falar com você. Certa vez eu vou terminar, eu trabalhando em um determinado trabalho, ganhava pouco, e surgiu uma porta para eu ganhar quase o dobro. Mas eu não ia mais estar na igreja. Eu ia trabalhar em 2 empregos. Não ia só sair do outro, mas ficar em 2 empregos. Não ia perder o primeiro, não ia ficar em 2, mas não ia estar mais na igreja. Não ia estar mais na comunhão. Não ia estar nada. E eu fui orar. A pessoa chegou assim, olha, vai, a carteira assinada, vamos lá. Eu falei assim, vou orar. Aí quando eu fui orar, a única coisa que eu ouvi de Deus foi isso aqui, ó: tem te faltado alguma coisa? Sabe o que Deus quis dizer com isso? Não. Não e não. Não vá. Não faça. Eu quero você, eu te sustento. Aí eu falei assim, Senhor, então é o seguinte, eu vou fazer um trato com o Senhor. Eu vou ficar nesse emprego aqui, que ganha pouco. Mas é o seguinte, o que faltar para os meus, o Senhor supre a minha necessidade, prover. Belo dia, a esposa, já sem roupa para vestir, em casa, só tinha uma saia e uma blusa para ir para a igreja, mais nada. E ela chegou e disse assim, meu amor, eu não quero te cobrar nada, mas se você puder depois comprar uma blusa e uma saia para mim, só uma, para poder eu ter 2, para eu ir um dia com uma. Aí sabe onde eu fui? Eu estava sem dinheiro. Eu fui para o joelho, eu falei assim, Senhor, o Senhor lembra daquele dia que o Senhor disse não para mim? O Senhor disse para eu não ir para aquela porta, e eu fiz um trato contigo, e o dia que faltasse alguma coisa para os meus, o Senhor ia suprir para mim. Pois ela, minha esposa, está precisando de saia e blusa. A irmã dela daqui
Escuta uma coisa é provisão. Provisão é a porta de escape que Deus abre quando a coisa está difícil. Mas tem aquela hora que vem a bênção. E quando chega a bênção, irmão, você tem para você e tem para dar para os outros. Essa foi a provisão. A irmã dela disse: Cristina, olha, eu vou mandar minha mãe aí. Tem saia e blusa aqui, vou mandar para você. Foi 5 saias, 5 blusas, sapato, que ela ficou anos usando sapato. Deus abriu a porta da provisão para ela. Deus atendeu. Isso porque obediência. Obediência. É tão somente ouvir a voz de Deus e obedecer, e as bênçãos te alcançarão. Você não vai atrás de bênção, ela te alcança. E essa obediência está aqui. Não se conforme, não entre na forma do mundo. Seja um cristão, seja um servo de Deus autêntico. Deus te chamou para ser o que você é hoje. Então seja. Pisa firme, aonde você pisar, você ali é uma voz profética de Deus, onde você pisar. No teu trabalho, você não muda. Sabe por quê? Porque você não se conforma. Tem aquele negócio do camaleão, aonde se pegar um camaleão daqui e outro camaleão lá de fora, a cor diferente que se adapta ao ambiente que ele está. Flexível. Crente não. Se crente é isso aqui, o caráter dele é esse aqui, no trabalho é a mesma coisa, na escola é a mesma coisa, no mercado é a mesma coisa, não muda, porque é o caráter de Deus, implantado nele através do Espírito Santo. Você é a mesma pessoa onde você estiver. Que Deus possa, nessa noite, fazer você refletir, a não entrar na forma desse mundo, mas ser o cristão autêntico que você é. Mas pastor, está muito desconfortável. Para Elias também estava desconfortável, irmãos. É muito bom. O ribeiro de Querite está aqui, bebendo daquele ribeiro, os corvos me alimentando. Escuta uma coisa, era necessário secar o ribeiro para poder mandar Elias para Sarepta, para uma viúva alimentar? É só falar com ele: ô Elias, sai daí, vai para Sarepta, e lá tem uma viúva. O ribeiro continuava ali, ele ia. Mas sabe aonde que Deus trabalha? No psicológico de Elias. Porque está muito tranquilo, está muito bom, o ribeiro está aqui. Aí Deus começa a trabalhar no psicológico, seca o ribeiro, aí começa a desconfortar. Então o desconforto muitas vezes é um sinal de Deus para você. É o desconforto que acontece. Não é que Deus não está olhando para você. Não, Deus está olhando para você, mas Deus está te mandando uma mensagem. Está na hora de você se mexer. Está na hora de você mudar. Muda a sua forma de pensar, para que você mude a sua forma de viver. Deus abençoe. Muito obrigado pela oportunidade, em nome de Jesus.